No sé si lo he puesto yo ya lo he puesto. Vale. Venga, bueno, pues pasamos al siguiente panel, el panel número 4 de esta octava edición del Día GeoGebra Iberoamericano. En este caso está dedicado a todas las acciones que tanto José Manuel dos Santos como Astrigilda Pires Silveira han estado realizando en países como se empezaron en Cabo Verde, después con Astrigilda pasaron a Mozambique, también en Angola, y que siguen desde hace varios años. Yo he tenido, el panel es formación de profesores de matemáticas en países de lengua oficial portuguesa. Yo he tenido la suerte de acompañar a José Manuel en Cabo Verde y posteriormente compartir la creación del Instituto GeoGebra de Mozambique tanto con José Manuel como con Astrigilda, y realmente todo lo que se hace en cualquier país, animando o promoviendo el uso de GeoGebra, causa una satisfacción enorme. Astrigilda pertenece al Instituto GeoGebra de Cabo Verde, es vicerrectora de la Universidad de Cabo Verde, y José Manuel es director del Instituto GeoGebra de Portugal, y con una larga trayectoria en el uso de las tecnologías. Por citar algo, yo conozco a José Manuel dos Santos desde hace más de 20 años, cuando empezaron los proyectos europeos, y compartimos un proyecto europeo de los primeros sobre el uso de las tecnologías. En ese momento trabajábamos con otros programas de geometría dinámica, y fue un proyecto en el que estaba, el centro en el que estaba en Portugal, en el que yo me encontraba, y también con un centro italiano con el que estuvimos trabajando 3 años. Después nos hemos vuelto a encontrar gracias a GeoGebra, y desde entonces compartimos mucho tiempo y también participación. Él ha participado en las actividades que hemos organizado en España, y yo también he tenido la suerte de viajar a Portugal. Pues nada, cuando José Manuel y Astrigilda quieran, comienza su exposición. Gracias, Agustín. ¿Me están oyendo? Sí, perfectamente. Bueno, esta presentación de este panel fue hecha en común por mí y por la profesora Astrigilda. Quería saludar a todos los que están aquí presentes, y también quería agradecer a la OI por todo el esfuerzo y toda la colaboración que tiene prestado en las iniciativas que estamos llevando a cabo, y que vamos a hablar un poco sobre ellas de seguida. Para eso voy a compartir mi presentación, que después la retomará la profesora Astrigilda en determinados momentos, y vamos a intentar ser un poco dinámicos en lo que vamos a hablar. A partir de agora, a minha apresentação vai ser feita em português. Portanto, e a professora Astrigilda também vai falar em português. Se houver alguma questão que seja colocada também em castelhano, poderá ser respondida dessa forma, mas por questões formais, eu penso que devo utilizar a língua para a qual nos estamos a esforçar no nosso projeto. Bom, e nós vamos então falar sobre aquilo que temos andado a fazer já há algum tempo, que é sobre a formação de professores em matemática em países de língua oficial portuguesa. E eu friso em matemática, apesar do GeoGebra ser um dos instrumentos que utilizamos. Isto começou com a criação do Instituto GeoGebra em Portugal, que tinha uma missão de colaboração com o Instituto GeoGebra Internacional em 3 pontos. Primeiro, coordenar e oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional de apoio aos professores em serviço e em pré-serviço, desenvolver e compartilhar recursos, workshops e materiais de sala de aula, e continuamente melhorar e estender o uso do software de matemática dinâmica GeoGebra. Software de matemática dinâmica que agora eu acho que não o designaria assim, mas isto era o texto inicial da fundação do Instituto, e conduzir e apoiar a investigação relacionada com a GeoGebra, com foco no ensino e aprendizagem de matemática, de modo a informar melhor as atividades de formação e desenvolvimento, e promover a colaboração entre os Institutos GeoGebra internacionais e os Institutos GeoGebra locais. Eu trabalho em rede. Ora, desde 2009, a atividade do Instituto GeoGebra tem passado pela formação de formadores em Portugal,
por organização de formação contínua, portanto, em colaboração com centros de formação UDES, aqui há um S a mais, peço desculpas, com da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Porto, com diversos centros de formação de associações de escolas, colaboração com a Associação de Professores de Matemática e colaboração com a Sociedade Portuguesa de Matemática, também na formação de professores no âmbito do uso do GeoGebra. Mas desde 2010 nós temos feito um grande trabalho de colaboração com a Federação Espanhola de Sociedades de Professores de Matemática, portanto, participação de vários encontros, envolvendo diversos tipos de formação avançada, nomeadamente quando fizemos as primeiras atividades de programação com JavaScript e GeoGebra, divulgando o trabalho realizado, e também com o Instituto GeoGebra Internacional de São Paulo, do qual a sua diretora nos falou há pouco na sua conferência, na sua brilhante conferência, a professora Celina, desde a participação nas conferências e mais, portanto, recentemente, com um trabalho mais perto com a revista Instituto GeoGebra Internacional de São Paulo. E o que é que agora também está na calha, e que é mesmo muito recente, são vários projetos relacionados com a inteligência artificial no ensino da matemática, com o apoio da Pontifícia Universidade de São Paulo. Tudo isto não seria possível sem as nossas organizações que estão por trás. A OI, a Fundação Carlos Gulbenkian, especificamente porque tem um papel muito ativo num segundo projeto que está a existir agora neste momento em Cabo Verde. É evidente que há aqui dois institutos que são motores de muito do que está a fazer neste momento, que é o Instituto GeoGebra de Cabo Verde e o Instituto GeoGebra de Portugal. Em Cabo Verde temos o apoio da Universidade de Cabo Verde, em Portugal, do Politécnico do Porto, e no Centro de Investigação em Inovação e Educação, ao qual pertenço e neste momento estou com um investigador dedicado. Claro que há apoios necessariamente, quer do Ministério da Educação de Cabo Verde, quer da Fundação da Ciência e Tecnologia Portuguesa e do Ministério da Educação, que permite a minha dedicação exclusiva a estes trabalhos ao longo do ano passado e neste presente ano. Bom, mas o trabalho do GeoGebra não se ficou sempre, portanto, digamos assim, com os professores. Há uma linha de trabalho muito interessante com a Universidade de Aveiro, neste caso com o projeto Geometrix, e que neste caso o foco principal é o uso do GeoGebra no ensino e aprendizagem da matemática no ensino superior e também no desenvolvimento de mais conhecimento matemático com o GeoGebra. Claro que aí nós temos feito muito trabalho, que alguns de vocês já se calhar conhecem, que eu tenho apresentado relativamente às questões de representações de assuntos de matemática mais avançada. Esse trabalho tem sido realizado também em experiências de ensino, algumas delas estão para publicação em artigos, outras já foram publicados. Mas isto é algo que me parece importante salientar aqui, é que nas atividades do Instituto e do GeoGebra em Portugal, pensamos que a investigação em matemática também é um ponto que tem que ser trabalhado. Ontem o professor Tomás Récio apresentou-nos aquilo que o GeoGebra está a fazer a nível da demonstração automática. Há a questão digamos assim, das linhas antigas de trabalho na demonstração automática ligados à questão da lógica e programas ligados à lógica. A abordagem do professor Récio, que eu acho que também é mais adequada neste momento, tem a ver com a geometria algébrica, e daí algum trabalho em álgebra computacional está a ser desenvolvido ultimamente, mais ligado à questão da representação de superfícies e sua interseção, com o colega Alexandre Trocado, que também pertence ao Instituto, em colaboração com o professor Laureano Gonçalves Vega, da Universidade de Cantábria, e, portanto, temos avançado também com a questão das quárticas, representação das quárticas no GeoGebra. Claro que tudo isto trata uma questão de representação de objetos que são bastante complexos, mas com o GeoGebra tornam-se bastante mais simples de apresentar e, por exemplo, tendo capacidade de visualização 3D, etc., temos uma outra panóplia de
de assuntos ligados à valorização da matemática importantes a desenvolver. Sobre as transformações esféricas, estas imagens estão aqui porque são imagens interessantes que mostram a apresentação de conhecimento novo, por exemplo, ligado às Stillings da esfera, que não tinham sido possíveis sem um GeoGebra, ou se alguma vez se chegasse a estes resultados, seria muito mais moroso o trabalho para esta descoberta matemática. Daí eu achar que há bastante mais a fazer, e por isso é que quanto mais nós tivermos professores preparados para trabalharem no GeoGebra com assuntos mais elementares, mais vamos ter a oportunidade de contribuir para que estes futuros alunos possam trabalhar e investigar em matemática com outros instrumentos que não são os que existiam até agora. Algum do trabalho mais recente, portanto, do professor Alexandre, do professor Aureliano, e, portanto, este artigo, por exemplo, da Quadrature sobre as quárticas, foi publicado recentemente numa revista francesa, e no próximo ano, no início do ano, teremos um trabalho publicado num capítulo de um livro também sobre a questão do Tor e a interseção com as quádricas. Bom, mas aquilo que de facto é importante, porque também vai ter a ver com as atividades de formação, são estes dois projetos. E estes dois projetos estão ligados à colaboração estreita com a professora Celina, no Brasil. Um primeiro tem a ver com o trabalho do GeoGebra como estratégia para o ensino remoto e criando atividades com feedback automático, um projeto que está em vias de ser aprovado, mas vai avançar e que vai envolver formação de professores, quer em Portugal, quer no Brasil, quer nos países africanos de língua oficial portuguesa. E um segundo projeto que tem a ver com estudar, portanto, qual é o papel do pensamento computacional na escola básica na inteligência artificial e o papel do professor, e queria salientar que este projeto recebeu um prémio no primeiro Congresso de Inteligência Artificial, e portanto também será uma outra dimensão de estudo e de análise numa primeira fase, e depois eventualmente de apresentação mais elaborada de projetos que podem ser estendidos aos países com os quais trabalhamos. Bom, o GeoGebra em Portugal e o GeoGebra para todos. E foi nesta linha de ideia que surgiu o trabalho que o Instituto desenvolveu desde cedo, fora de portas, especialmente em Cabo Verde. A professora Astrid Gilda, portanto, esteve num dos primeiros cursos que existiu no Porto relativamente à formação de formadores, ela estava por cá, por Portugal, e depois a partir daí houve uma colaboração muito grande, ela fez um trabalho que vai também mostrar em Cabo Verde, a partir daí criou as condições para podermos avançar com o Instituto de Cabo Verde e prosseguirmos no nosso trabalho. De facto, portanto, se não fosse a pandemia, nós tínhamos continuado um pouco esta viagem de circunvalação, de circunnavegação do globo, digamos assim, com as redes de institutos de língua oficial portuguesa. Estamos neste momento em Angola, portanto, primeiro fomos a Moçambique, mas há contactos para eventualmente passarmos a outros países, mas a situação não é muito amistosa nesse sentido. Portanto, há já um conjunto interessante. Eu não coloquei aqui os vários institutos de GeoGebra do Brasil, porque também são de língua oficial portuguesa, portanto nem contam nesta rede, só coloquei aqueles com que de facto o nosso trabalho está mais ligado, portanto o Instituto de GeoGebra de Moçambique, criado, e estamos a tentar agora na Escola Superior do Bengo que se consiga, portanto, também criarmos condições para o desenvolvimento de um trabalho que já está mais sistemático, mas que já está no terreno. Claro que no início este programa teve o apoio do Programa Iberciência da OI e também da Junta Autónoma da Andaluzia, nomeadamente a primeira intervenção em Cabo Verde. Bom, mas então o que é que nós para já fizemos? Portanto, Cabo Verde vai ser apontado. A questão na Universidade Pedagógica de Moçambique, nós tivemos intervenções em Maputo e em Quilimane.
são duas zonas diferentes, portanto, a província da Zambésia e a cidade central, ou seja, a capital de Maputo. Neste momento estamos a trabalhar com Angola, neste caso Segura do Bengo, e voltamos a Cabo Verde, mas agora com uma outra ideia que tem a ver, para além da questão do GeoGebra, é a questão das competências da matemática, o reforço de competências de matemática dos professores em Cabo Verde, com uma abordagem STEM. Temos ali uma gralha, tenho um P a mais, lamento, e nesse sentido vamos voltar um pouco o foco para um trabalho muito mais interdisciplinar com a matemática e o GeoGebra. Eu agora passava a palavra à professora Astrigilda. Acho que podes falar, Astrigilda. E tenho que deixar de partilhar a tela. Estás sem som, Astrigilda? Ok. Sim, sim. Estão a ver a tela? Sim, sim. Podes pôr em apresentação. Está bem. Boa tarde. Desde já agradeço a comissão organizadora do 8º dia do GeoGebra Ibero-Americano, nas pessoas do Agostinho Carrilho e Juan Carlos. Dando continuidade ao que foi apresentado pelo colega José dos Santos, nós vamos apresentar as ações que foram realizadas em Cabo Verde antes de 2017, depois o resultado do projeto de formação de formadores em GeoGebra, o processo de criação do Instituto GeoGebra na Universidade de Cabo Verde e o projeto que temos atualmente subordinado ao título Reforço da competência dos professores de matemática em Cabo Verde com GeoGebra e numa lógica STEM. Ora, nós em 2011 nós constatamos que no meio académico cabo-verdiano nós tínhamos a total inexistência de estudos de investigação com envolvimento de softwares dinâmicos para o estudo da geometria que pudessem potenciar uma aprendizagem significativa da matemática. Portanto, nós entramos num terreno virgem onde nós procuramos cobrir as várias vertentes que enunciamos de forma que pudéssemos avaliar as aprendizagens para gerar aprendizagem significativa ao nível da geometria, tanto nos professores como nos alunos. Portanto, nós trabalhamos as transformações geométricas e isométricas no plano euclidiano, que em Cabo Verde ainda não se abordam todas as isometrias. Nós queríamos antecipar esta visão para desde já ser trabalhada na revisão curricular que na altura estava em curso. Ora, os resultados de investigação de tese de doutoramento que levamos a cabo permitiram o desenvolvimento das competências matemática, didática, curricular e tecnológica da professora Caso, que nós estudamos de forma aprofundada, e nós constatamos que depois da ação de formação ela ficou mais sensibilizada e apta para implementar metodologias inovadoras nas suas práticas letivas com recurso às tecnologias informáticas. Por outro lado, nós vimos também que a experiência que ela implementou em sala de aula teve repercussões muito positivas ao nível da motivação e empenho dos alunos e na construção dos conhecimentos geométricos em estudo. Por isso, nós conseguimos, peço desculpas, o slide aqui passou para frente, nós conseguimos, graças a este resultado, fazer um trabalho de sensibilização a nível de Cabo Verde para depois começarmos a implementar o projeto de formação de formadores em GeoGebra, em estreita ligação com o Instituto GeoGebra de Portugal. Nós aqui gostaríamos de realçar a estreita colaboração do colega José dos Santos,
nós fomos muito felizes em tê-lo encontrado em Aveiro, porque a partir daí é que nós explotamos este processo em Cabo Verde. Nós tínhamos a plena consciência que no terreno os professores tinham muita resistência na adoção das tecnologias informáticas no contexto da sua prática letiva. Então, começamos o trabalho na Ilha de Santiago. Nós vemos aqui primeiro a primeira conferência que nós demos e que foi inaugurada pela magnífica reitora da Universidade de Cabo Verde, e que nós debatemos com os professores as normas internacionais para o ensino e aprendizagem da matemática. A Organização dos Estados Ibero-Americanos teve um papel muito importante neste processo. Nós pensamos, sem aquele apoio, tal não seria possível. Portanto, o Instituto GeoGebra de Portugal, o Instituto Politécnico do Porto, através da Escola Superior da Educação, e todos os parceiros envolvidos tiveram um papel preponderante neste processo. Nessas ações de sensibilização, nós estamos a ver várias ilustrações aqui de fotos que nós tivemos com os delegados do Ministério da Educação, os nossos governantes, os professores em várias escolas. Levamos a cabo ações de formação 50 horas para trabalharmos as isometrias no plano euclidiano, porque no contexto de Cabo Verde nós ainda não abordamos a isometria, a reflexão deslizante, que depois nos permite trabalhar as aplicações das isometrias, que nós temos as pavimentações, os frisos e as rosáceas. Depois do terreno estar preparado, entramos na implementação do projeto de formação de formadores em GeoGebra, que foi financiado pela Organização dos Estados Ibero-Americanos. Contamos com o formador José dos Santos e com a consultoria da professora Dárida Fernandes, do Politécnico de Porto. Este projeto contemplou tanto sessões de formação presenciais e à distância. Nós trabalhamos de forma síncrona e assíncrona, e no modelo de oficina de formação. Por que o modelo de oficina de formação? Porque desenvolvemos um modelo de ação interativo reflexivo, porque o objetivo é levar o professor à reflexão da sua prática pedagógica. Aí estão os conteúdos que nós trabalhamos. Tentamos abranger todas as áreas que trabalhamos a nível do ensino básico e secundário, de modo que os professores pudessem ficar mais aptos para trabalhar com o suporte do GeoGebra nas suas aulas. Portanto, temos aqui a ilustração da primeira sessão presencial, em que recebemos o formador externo, José dos Santos, e estamos a ver no sistema online, os formadores de São Vicente participaram com o apoio, claro, do nosso querido Juan Carlos, que sempre nos deu apoio no âmbito da implementação deste projeto. Ele não está aqui, mas estava atrás a nos dar este suporte para que tudo corresse bem. Aqui em Santiago, depois tivemos a primeira sessão online, a participação dos professores de Santiago e São Vicente. Aí são ilustrações das sessões online. É a primeira vez que nós conseguimos em Cabo Verde reunir professores tanto do ensino básico, secundário e superior. Nós trabalhamos no clima da colaboração e, portanto, isto foi um marco na história da educação matemática em Cabo Verde. Depois instalamos o Instituto GeoGebra num seminário realizado no mês de julho de 2017. Contamos com a participação do Diretor-Geral do Ensino Superior, que representou na altura a Senhora Ministra de Educação. Nós temos aqui os vários especialistas que recebemos e todos os envolvidos nesta ação de formação. Aqui são as ilustrações das atividades. Os formadores, tanto e os formandos, eles conseguiram apresentar os resultados desenvolvidos no âmbito deste projeto. Nós estamos a ver, no fundo aí à direita, os posters que traduziram os resultados deste projeto. Portanto, aqui mais ilustrações, devo aqui referir, temos tanto os professores sediados nas ilhas de São Vicente e de Santiago. Dos resultados deste projeto, nós tivemos 5 conferências, 17 artigos traduzidos em comunicações, a exposição de 18 posters, fizemos uma mesa redonda e assim comemoramos o primeiro dia do Instituto GeoGebra na Universidade de Cabo Verde.
Com a instalação do Instituto GeoGebra na Universidade de Cabo Verde, depois o mesmo foi certificado, com 35 formadores. De realçar que o Instituto GeoGebra na UniCB é o 9º instalado no continente africano e o primeiro no país da língua oficial portuguesa desse continente. Depois, os artigos, alguns artigos foram publicados na revista do Instituto GeoGebra Internacional, com a estreita colaboração da professora Celina, no qual nós agradecemos. Portanto, aqui ilustramos os artigos que foram publicados no âmbito deste projeto. E a partir daí nós continuamos os trabalhos no terreno, passamos a comemorar os dias do GeoGebra, sempre com conferências, com participação de especialistas nacionais e internacionais. Vamos sempre envolvendo os professores dos diferentes níveis de ensino, básico, secundário e superior, realçando sempre a importância do trabalho colaborativo, a questão da participação, a criatividade, o fomento do desenvolvimento das competências, tanto curriculares, didáticas, tecnológicas e matemáticas, porque nós não conseguimos aproveitar das potencialidades das tecnologias se nós não tivermos também as tais competências, as outras competências reunidas. De realçar que nós assumimos que o GeoGebra é uma ferramenta pedagógica e para o melhor seu uso, o professor tem que o dominar muito bem, saber quais são as suas potencialidades, que fragilidades poderíamos identificar para que realmente possamos realizar uma aula que motive os nossos estudantes e que ocorra a aprendizagem, que é o objetivo deste projeto. Portanto, aqui temos a professora a realizar ações de formação depois da instalação do Instituto. As nossas iniciativas continuaram a nível das ilhas de Santiago e São Vicente. Ainda nós não conseguimos chegar nas outras ilhas, mas é o nosso objetivo de levar este recurso a todas as ilhas de Cabo Verde. Comemoramos o 3º dia do GeoGebra, com a participação também dos delegados de educação, sempre dos diretores das escolas e envolvendo sempre os professores dos diversos níveis. E aqui sempre fazemos questão de realçar as normas internacionais para o ensino e aprendizagem da matemática e qual é a importância da matemática para o desenvolvimento das sociedades. Aqui temos a conferência que nós ilustramos e depois sempre as conferências são acompanhadas de ações de formação na modalidade de oficina de formação e no modelo interativo reflexivo. Portanto, nós temos tentado ao longo da nossa vida trabalhar com os professores em prol do seu desenvolvimento profissional, portanto, temos procurado respeitar sempre os nossos limites, sendo que nós temos certeza que à medida que vamos avançando com a tecnologia e com os saberes ao serviço do professor e do aluno, o desenvolvimento teórico e prático sempre vai nos mover e comover na busca do conhecimento dentro da sala de aula e na nossa sociedade. Portanto, estaremos sempre interagindo no nosso cotidiano, sempre. Portanto, agora passaria a palavra ao colega José dos Santos. José, não sei se me conseguiram acompanhar tudo. Não estou a ouvir. José tem o microfone desligado. Tiene el micrófono cerrado. Ok, agora sim? Ahora sí. Bom, é evidente que esse primeiro projeto, ou seja, que aconteceu em Cabo Verde, foi um enorme sucesso. Claro que Cabo Verde, fruto da sua distribuição geográfica e, portanto, ser um arquipélago, tinha já um trabalho em termos de ensino à distância muito desenvolvido e, portanto, foi uma tarefa que nós realizámos em que nós tínhamos sempre pensado uma formação que tinha uma parte presencial e uma parte que decorria à distância. E essa parte que corria à distância, no fundo, era mais de conferência de trabalho que se ia desenvolvendo ao longo de um determinado período. Portanto, tendo esta iniciativa, tendo sucesso, portanto, nós avançamos para um sistema semelhante em Moçambique. É evidente que os países são distintos, dependem muito das condições que existem ou que não existem, mas isso, é claro que depois estas coisas se ajustam. Em Moçambique nós começámos exatamente
com um formulário para num ano fazer algo de semelhante. Nós tivemos momentos de formação presencial que ocorreram, que estavam inicialmente previstos só para ocorrer em Maputo, mas houve a possibilidade de fazer uma extensão ao polo de Quelimane. Note-se que na altura que o projeto foi desenvolvido, a Universidade Pedagógica era uma universidade que tinha 5 polos e, portanto, a questão de ano e meio, ela foi fragmentada em 5 universidades distintas. Portanto, o polo de Quelimane agora integra a atual Universidade do Licungo e a Universidade Pedagógica, portanto, é a Universidade Pedagógica de Maputo. Portanto, mas isto foi interessante porque nós temos trabalho que tem sido desenvolvido quer na zona de Maputo e quer na província da Zambésia. Okay? Claro que, portanto, houve só um modelo semelhante, portanto, houve um seminário final, portanto, os formandos apresentaram os seus trabalhos que tinham desenvolvido, partilhando as experiências que tinham desenvolvido nas escolas, que foi algo de interessante, e é para isto também que se faz este tipo de encontros, de tal forma para demonstrarem que havia autonomia no trabalho que estavam a desenvolver. Portanto, ressalve-se que de facto foram as primeiras experiências de utilização do GeoGebra em sala de aula que foram realizadas em Moçambique, portanto, com este trabalho. Posteriormente, eu agora vou passar um pouco um vídeo. Este é um vídeo que depois foi feito do trabalho, depois de nós termos deixado o seminário final. Foi feito um pouco para ilustração de como é que os professores em Moçambique podiam usar o GeoGebra em sala de aula, apresentando situações de onde existiam monitores a guiar os alunos. Nestes casos foi importante a colaboração de professores que estavam em indução, em formação, em exercício, e ressalve-se que muitas destas aulas de informática que existem nas escolas muitas vezes não são usadas, é preciso autorizações especiais para serem usadas, mas os alunos foram interagindo com os materiais e, portanto, o que sabemos é que já existe mais familiaridade com as escolas onde estão equipadas, em que os professores, de alguma forma, tentam criar momentos em que usam o GeoGebra nas salas de aula e tentam desenvolver atividades, claro, sempre através de roteiros, etc. Portanto, a nossa hipótese de trabalho aponta sempre esta. Portanto, os professores passam por um processo de trabalho em que vão trabalhando roteiros, vão de alguma forma analisando as propostas que se fazem, vão pensando em como é que elas podem ser transformadas e utilizadas na sua sala de aula, passam depois por um processo em que são acompanhados online, onde na sala de aula vão desenvolvendo, há feedback, portanto, geralmente eu ou a Estrigilda estamos nessas sessões online para darmos feedback. Os materiais nos são enviados, nós acabamos por ler os materiais, por acompanhar muito do que eles fazem à distância, e depois, claro, num segundo momento presencial, quando existe, acabamos por fazer, de alguma forma, a conferência do trabalho desenvolvido. Portanto, no caso esta primeira conferência que foi organizada em Angola, portanto, acabou por ser o início do processo. Geralmente nós aplicamos a primeira parte dos cursos presenciais de formação e há sempre um trabalho, digamos assim, de divulgação do que é o GeoGebra para a comunidade, porque o GeoGebra depende da comunidade. Nós precisaremos engajar e perceber com que as pessoas, com que os pais, os alunos estejam motivados para o uso das tecnologias em matemática. Por vezes isso não é tão linear, apesar de hoje em dia ser quase que evidente pelas normas, as normas publicadas pelo NCTM para o ensino da matemática, em que a tecnologia tem que ser algo fundamental, mas sabemos que por vezes há dificuldades e isso assim não é, e estas ações, digamos assim, divulgação de onde está a comunicação social, etc.,
é importante para esse nível. E claro, é evidente que o que é importante aqui são as pessoas, são as pessoas que estão no terreno a trabalhar e em qual nós tentamos dar um acompanhamento no sentido de que elas possam ser autónomas no seu trabalho. Mesmo em Angola, neste momento, estão a decorrer as sessões online, o trabalho está um pouco mais atrasado, porque como onde entender, as condições destes países com que estamos a trabalhar não são tão simples assim. Por exemplo, as calendarizações o trabalho que está a ser feito em sala de aula, em Angola, é necessário o acompanhamento, quer da logística da Escola Superior de Pedagógica do Bengo, porque os computadores, por vezes, aparecem na sala porque são levadas pela própria escola, e permitem com que os professores trabalhem de alguma forma com os alunos. E isto está condicionado, por exemplo, com as questões da acessibilidade, com as épocas, por exemplo, em que há menos chuvas, em que há possibilidade de se fazer o transporte dos materiais, e eu há bocado fiquei sem energia elétrica, mas lá é preciso, por vezes, providenciar que a energia elétrica exista para os equipamentos estarem ligados. Mas há um trabalho interessante que está a ser desenvolvido. E os miúdos demonstram isso na satisfação e naquilo que eles dizem nos comentários que de alguma forma colocam nos seus protocolos e que nós lhes pedimos. Sinceramente, falando sobre a aula que tivemos, sobre as funções, foi uma experiência única, porque foi a primeira vez que nós tivemos uma aula de matemática utilizando o computador. Sabendo que a matemática é uma ciência exata, foi muito mais fácil de entendermos sobre a matéria utilizando o GeoGebra, porque é uma invenção modernizada, especializada para o caso das funções. Portanto, eu tomei a liberdade de ler este depoimento porque, de facto, é genuíno, é aquilo que acontece. E é esse que é o nosso objetivo. O nosso objetivo da formação dos professores é para que ela vá para além dos professores, para que vá para a sala de aula, para que atinja os alunos. Depois... houve já a participação dos colegas, portanto, o último da direita é o colega angolano, o professor Kengana, e, portanto, o professor Celso Albino, portanto, está à esquerda dele e, portanto, representa a comunidade, digamos assim, de Moçambique, e nós fizemos a apresentação dos resultados que tínhamos na segunda conferência do Espaço Matemático de Língua Oficial Portuguesa, que aconteceu em Maputo em 2019. Bom, mas agora, para além do que está a acontecer algo novo em Cabo Verde. Também não está, digamos assim, não é que esteja atrasado, mas está com um delay, e o delay tem a ver com tudo isto que nós estamos a viver neste momento, que a humanidade está a viver neste momento, este momento pandémico, portanto, colocou problemas de confinamento, coloca problemas acrescidos à dinâmica, mas é um projeto que foi acarinhado pela Fundação Carlos Gulbenkian, que é financiadora do projeto. Também há parte de financiamento da OI, depois parte também de financiamento dos Estados envolvidos. E aqui a questão importante é de que forma nós podemos trabalhar matemática, mas de uma forma interdisciplinar, onde se considera a ciência, onde se considera a engenharia, as artes, e aqui as artes estamos a falar, a questão das humanidades em geral, e isto é o que vulgarmente se chama por STEM. A tecnologia aqui, neste caso, entra precisamente na forma como nós vamos utilizar o GeoGebra. E é nesse sentido que este reforço de competências matemáticas de professores em Cabo Verde, portanto, na ótica de GeoGebra e STEM, é que surge este projeto que estamos a desenvolver. Mas eu não queria aqui deixar de falar sobre estes slides, especialmente sobre estas duas aplicações da área da biologia. E porque estas aplicações foram concebidas com um trabalho com uma formanda, que ia ser um trabalho muito promissor e que infelizmente, por uma situação trágica, acabou por falecer, e de facto é algo que me deixou muita responsabilidade continuar este tipo de trabalho que ela queria desenvolver em aulas de biologia. Ela não era da área da matemática, ela era da área de biologia e esteve numa segunda intervenção que nós tivemos num curso em Maputo. Bom, e assim
chegamos aqui a este novo ponto, então que eu vou deixar de partilhar a tela para que a professora Astragilda continue. Astragilda, por favor. Sim. Portanto, dando continuidade à apresentação, nós agora, no momento, temos a implementação do projeto Reforço de Formação de Professores de Matemática em países de língua oficial portuguesa, numa lógica STEM e GeoGebra. Nós gostaríamos de realçar aqui dois comentários de estudantes que fizeram os seus relatórios e que realmente nos move para a continuação deste projeto a nível nacional e em outros países que aderirem a este projeto. Tivemos um estudante que nos disse assim: eu não quero que nunca mais esta experiência nos saia da minha cabecinha. E outro estudante nos disse: obrigada por nos convidar a entrar no mundo da matemática. Portanto, nós temos a plena convicção que é possível, sim, nós trabalharmos a matemática de uma forma inovadora. Bom, no âmbito deste projeto, GeoGebra e STEM, nós estamos a trabalhar a matemática com visão integradora das aprendizagens, realçar a importância da inter e da transdisciplinaridade, como é que nós podemos pôr os professores da matemática a trabalhar com os outros professores das outras áreas para que realmente consigamos os objetivos delineados para o ensino e aprendizagem da matemática. No âmbito deste projeto, como resultados, nós prevemos a publicação de 20 artigos para relatar as experiências que serão levadas a cabo em Cabo Verde, o desenvolvimento das competências matemáticas e tecnológicas dos professores. Prevemos envolver pelo menos mais 100 professores dos ensinos básico e secundário, pelo menos beneficiar 270 alunos, certificação de 10 professores de nível 2 e 26 professores de nível 3. Aqui nós realçamos as atividades que já foram desenvolvidas no âmbito deste projeto. Já tivemos 2 sessões de formação de formadores em Cabo Verde, porque neste momento nós vamos aproveitar os professores que foram certificados de nível 2, é que estão a implementar a ação de formação aos novos professores no terreno, claro, nessa visão integradora das aprendizagens. Aqui nós temos o programa da primeira sessão de formação, envolvendo os formadores, eu e o José dos Santos, e a equipa de formadores a nível local. Do lado direito nós temos o livro que foi editado pela Organização dos Estados Ibero-Americanos, que sintetiza todos os resultados da primeira fase do projeto de formação de formadores em Cabo Verde. É claro que tudo isto envolve uma logística. Aqui ilustramos, por exemplo, uma reunião que nós tivemos com os delegados dos conselhos do Ministério da Educação e com a participação do nosso vice-reitor, tudo isso para articular a logística de modo que possamos sempre ter o sucesso das ações de formação levadas a cabo. No primeiro momento da ação de formação aos formadores, tivemos a intervenção da doutora Ana Paula Laborim, diretora da Organização dos Estados Ibero-Americanos, para dar-nos um realce à nossa sessão de formação, no qual nós agradecemos muito a participação ativa da doutora Ana Paula, porque realmente nós conseguimos o financiamento deste projeto através da Organização dos Estados Ibero-Americanos em Lisboa. Claro que ela deu continuidade ao trabalho que tinha sido feito pela Organização dos Estados Ibero-Americanos em Espanha, que começou com o Dr. Paulo Speller. Só uma correção, a professora Ana Paula Laborinha é diretora do escritório da OI em Lisboa. Em Lisboa. Ok, só para que não haja... Ok, desculpa lá. Não disse Lisboa, peço desculpa. Não disseste, convém que seja claro. Está bem, a doutora Ana Paula Laborinho, diretora da Organização dos Estados Ibero-Americanos, do escritório em Lisboa. Okay. Solo una interrupción. Ahora también es la directora general de toda el área lusófona, para todo, para toda Iberoamérica.
Ok, graças, Juan Carlos. Está bem. Portanto, no âmbito desta sessão de formação, começamos a trabalhar com os formadores a plataforma do GeoGebra, onde eles poderão ter acesso aos materiais para o desenvolvimento das suas aulas, como é que podem introduzir uma tarefa para a aula de matemática. A abordagem STEM, com a visão integradora das aprendizagens, o professor pode antecipar as questões para ter a trajetória hipotética das aprendizagens, como é que ele poderá prever as questões para os estudantes e delinear realmente a aprendizagem que se pretende no âmbito de uma determinada tarefa. Questões, por exemplo, que nós temos aqui: será que esta tarefa é um problema? O que é que se sabe sobre este assunto? Portanto, o professor poderá ir refletindo, já antecipando o que é que os alunos poderão, o que é que ela poderá perguntar e o que é que os alunos também poderão questionar. Depois, simulamos uma aula no GeoGebra Classroom. Eles têm um password para acederem ao GeoGebra Classroom e, claro, num contexto muito difícil que estamos a viver, isso veio a calhar mesmo num momento muito bom para Cabo Verde, porque realmente é uma necessidade e os professores precisam de competências para o desenvolvimento de uma aula virtual e o GeoGebra Classroom nos fornece esta possibilidade. No âmbito deste projeto, é claro que nós gostaríamos de trabalhar tarefas de acordo com o contexto de Cabo Verde e, se formos aos outros países, as tarefas também terão de ser adaptadas aos seus contextos, porque tudo isto é uma motivação para tanto os nossos professores e os nossos alunos. Por exemplo, trabalharmos a olaria de Cabo Verde, nós temos o nosso POT. Isto, os alunos podem relacionar, estabelecer a conexão dentro e fora da matemática e verem a utilidade prática do estudo de determinado conteúdo em matemática. Portanto, aqui temos os materiais que foram concebidos para o segundo momento da ação de formação, que foi realizada nos dias 29 e 30 de outubro, no mês transato, que tivemos a participação dos representantes das instituições parceiras deste projeto, a Organização de Estados Ibero-Americanos, Fundação Calouste Gulbenkian na Universidade de Cabo Verde e os outros parceiros, o Politécnico do Porto, a Fundação de Ciência e Tecnologia, os Estados portugueses e de Cabo Verde e o Ministério de Educação, que participam também, apoiam vivamente este projeto. Nós realizamos 2 webinars. No primeiro dia, eu e José dos Santos, e no segundo dia tivemos a participação dos representantes das instituições parceiras deste projeto. No âmbito do webinar, nós realçamos os princípios para a ação da matemática escolar. É claro, destacar dentre os princípios o princípio das ferramentas e tecnologias, onde destacamos que realmente um programa de matemática de excelência deve integrar uma ferramenta pedagógica e de tecnologia e sendo sempre como recursos essenciais para apoiar os alunos na compreensão das ideias matemáticas, no raciocínio matemático e na comunicação do seu raciocínio, assumindo que sempre uma tecnologia informática é uma ferramenta pedagógica. Portanto, aqui podemos ver que numa primeira parte temos o livro com o resultado das experiências que nós trabalhamos a estratégia de ensino e aprendizagem exploratória e depois passamos com a visão STEM na abordagem das competências através da resolução dos problemas. É claro que a incorporação das tecnologias informáticas no ensino da matemática leva-nos à reflexão sobre a reconfiguração do papel do professor, que nós passamos a ser um orientador, um moderador e facilitador do conhecimento, há que ter uma mudança de paradigma, delinear uma aula, planear uma aula com um recurso tecnológico totalmente diferente de uma aula presencial. Nós contemplamos vivamente os modelos pedagógicos construtivistas e socioconstrutivistas porque nós consideramos que são teorias relevantes na mediação dos ambientes dinâmicos da geometria dinâmica.
Há que se diversificar as experiências de aprendizagem, nomeadamente atividades de exploração, investigação, situações problemáticas, projetos e jogos, sendo que o objetivo sempre é promover o papel ativo do aluno na construção do seu conhecimento, o desenvolvimento cognitivo, social e emocional e a promoção de uma aprendizagem autónoma, colaborativa e significativa, uma aprendizagem que o aluno tenha compreensão. Depois, relativamente à questão da avaliação, nós temos que ter em atenção aos critérios que nós adotamos. Recomendamos vivamente a avaliação formativa, onde devemos valorizar o processo e o produto, e esta avaliação deve ser sistemática e contínua e também assumir um papel regulador e reformulador das aprendizagens, onde o professor poderá aproveitar os erros para a construção de novas aprendizagens. Portanto, no segundo dia tivemos o segundo webinar, onde nós tratamos o papel dos recursos da plataforma GeoGebra e do GeoGebra Classroom, e depois preparamos a segunda sessão, a primeira sessão de formação aos novos professores na segunda parte. Aqui tem a ilustração da participação de eu e o professor José dos Santos, com a participação dos professores de São Vicente em videoconferência. Este webinar foi aberto a nível nacional e internacional, porque nós assumimos que os professores poderiam aproveitar este webinar para a preparação de uma aula virtual, que é o desafio que nós enfrentamos neste momento. Portanto, aqui temos o webinar parte 2, vejam o público que nós tivemos a nível desta atividade. É claro que ao longo deste projeto, o nosso objetivo último sempre era contribuir para a melhoria da aprendizagem dos nossos alunos. Para isso, nós temos que fazer um trabalho reflexivo com os professores, um trabalho reflexivo que leva os professores também a valorizar as experiências que eles têm, e nós assumimos, enquanto formadores, que estamos também em aprendizagem através de um trabalho colaborativo. E vou indo por aqui, passando. José. Ok. Iniciar vídeo. Compartilhar tela. Vamos lá, então. Estamos no fim. Uhum. Bom, realço que, para além de professores que estavam em salas mais ou menos comuns, durante aquela formação também havia uns professores que estavam nas suas casas e, portanto, estavam através da plataforma do Teams. Agora, o trabalho que nós fomos desenvolvendo ao longo do tempo com os formadores, e que eles também, no sentido deles mais tarde trabalharem com os formandos, vai envolver duas tecnologias que são, eu acho que são únicas no GeoGebra. Uma que neste momento não está ativa a todos, que é o antigo GeoGebra Groups, que eu acho interessante, porque o GeoGebra Groups nos permite criar esta ideia de um trabalho que vai ficando mais assíncrono, e outra que é, de facto, as tarefas através do GeoGebra Classroom, que eu penso que são dois instrumentos complementares. Felizmente, portanto, nós ainda temos a possibilidade de ir mantendo os grupos GeoGebra, os GeoGebra Groups que estavam ativos, e, portanto, nós vamos ter um grupo GeoGebra também para as ações de formação que vão existir no terreno, e, portanto, como a professora Estrigilda explicou, portanto, pessoas que já estavam certificadas pelo menos com nível 2, portanto, passaram a ser os formadores que agora vão, digamos assim, disseminar isto a um conjunto de cerca de 100 professores em duas das ilhas do arquipélago de Cabo Verde, e, portanto, nós em conjunto estivemos a aprender também quase como em simultâneo com a melhoria da plataforma do GeoGebra Classroom, e, portanto, desenvolvemos atividades onde os formadores, portanto, viram as potencialidades do trabalho que se pode fazer síncrono com
o GeoGebra Classroom, e, portanto, vão tentar que também possam ser desenvolvidos esse tipo de trabalhos durante as experiências de ensino que vão decorrer no terreno, com os formandos. Agora, há pouco o professor Arcegila também falou um pouco que era a questão da contextualização, e a contextualização com situações concretas, etc. Mas também há um outro tipo de contextualização, e este é um exemplo que eu queria trazer aqui, que é pegar nos materiais que eventualmente já existam. Este é o exemplo de uma tarefa que se chama Mapas e Plantas, que é apenas um item e que apenas pede uma pequena resposta do aluno, e com isto, que é um dos livros oficiais de Cabo Verde, construímos uma tarefa que vai um bocadinho mais além. Vai mais além porque, portanto, tenta de alguma forma introduzir essa tarefa num contexto STEM. Nesse sentido, foi criado um protocolo que os professores, portanto, nós com os formadores tivemos a analisar, tivemos a ver, tivemos a tentar certificar como é que seria a sua aplicação. Ele já foi testado, digamos assim, entre nós, um primeiro, portanto, análise, e, portanto, é uma das tarefas que ao longo desta primeira fase foram sendo construídos juntamente com os formadores que vão entrar no terreno. É uma tarefa que está contextualizada, sim, já está muito mais explorada, já utiliza o GeoGebra e parte de algo que está proposto no manual escolar. Depois, essa tarefa dá origem a uma atividade que pode estar online, que pode ter perguntas de resposta aberta ou de resposta de escolha múltipla, pode ser pedidas ações sobre a imagem aos alunos, ações que, portanto, dão-lhe feedback, neste caso, tem a ver com a questão da noção de área e de perímetro, e depois também contribuem numa fase final para, então agora tenta desenhar a tua planta, ou seja, apela também à questão da própria criatividade e do desenvolvimento de uma competência em ação por parte dos alunos. Este é um exemplo de uma primeira testagem dessa tarefa. Eu gostaria de dizer que mal o GeoGebra Classroom esteve, digamos assim, disponível, isto no final do ano letivo passado, portanto, finais de maio, eu tive a oportunidade, com uma professora do 7º ano de escolaridade, desenvolver 3 momentos em que podemos estabelecer um trabalho através do GeoGebra Classroom com os alunos, portanto eles totalmente à distância, porque estavam confinados, e o professor em sua casa, e foi muito interessante. Tinha a ver com quadriláteros, com o estudo de quadriláteros, e portanto temos já a ideia, estamos já a escrever alguma coisa sobre essa primeira experiência, de que de facto há muitas vantagens na utilização do GeoGebra Classroom. Os alunos sentem-se controlados, porque quando o professor partilha, por exemplo, com a plataforma Teams, a tela, e mostra que o professor está a ter, portanto, quase que a verificação em tempo real do que os alunos estão a fazer, os alunos acabam por se comprometer mais com a aprendizagem, com o desenvolvimento das tarefas. Claro que o GeoGebra Classroom ainda precisa de que haja feedback áudio, portanto, que haja a possibilidade de outro tipo de interações, que para já a plataforma não permite, precisa de uma plataforma complementar, mas isto mostra que, de facto, o desenvolvimento deste tipo de plataforma pode trazer uma mais-valia muito interessante para um futuro, mesmo não em situação de pandemia, porque reparem, o professor consegue estar sobre os estudantes, mesmo sem estar mesmo à beira deles. Numa sala de informática normal, se os alunos estão a fazer uma tarefa no GeoGebra Classroom, ele pode quase que atender e verificar qual é o desenvolvimento em cada momento da tarefa dos seus estudantes, e depois partilhar, digamos assim, eventualmente com todos os alunos, o trabalho que se está a realizar. Claro que mesmo os materiais para o primeiro dia de formação de professores estão a ser todos realizados em função de utilização da plataforma GeoGebra, neste caso a utilização de um GeoGebra Book, e portanto de onde vamos ter as atividades todas de trabalho. Bom, foi um pouco disso que quisemos dar conta no Web Seminar 2, em que houve
uma primeira parte em que de facto nós mostramos um pouco o desenvolvimento destas tecnologias, os formandos também participaram na gestão. Ele foi aberto, essa primeira parte foi aberta, assim como o Web Seminar 1, que foi no primeiro dia, porque eram partes, digamos assim, mais didáticas e que podiam ser interessantes para a discussão em geral e da comunidade em geral. Depois houve uma segunda parte no Web Seminar 2, que foi uma parte mais oficial, onde de facto houve a intervenção da diretora do escritório da OI em Lisboa e já agora, portanto, também de todos os países de língua oficial portuguesa, como disse o Toscano, a intervenção da Gulbenkian, portanto, também, portanto, no fundo a dizer porque que apoia o projeto e, portanto, qual é o interesse no programa Parcerias para o Desenvolvimento da Gulbenkian em apoiar este projeto, e também a intervenção da magnífica reitora da Universidade de Cabo Verde, a professora Judite. É evidente que no meio disto tudo há atores, e esses atores aqui que eu acho que é importante dizer, nada disto era possível se não houvesse o envolvimento da OI, nada disto era possível se não houvesse o envolvimento pessoal da senhora reitora da Universidade de Cabo Verde e também da Gulbenkian, que acaba por financiar todo este trabalho, e de todos aqueles círculos mais ou menos anónimos que estão ali embaixo na imagem, que são as pessoas que desde casa, mesmo numa situação complexa, estão a trabalhar connosco neste projeto. Assim, no fundo, estamos a querer fechar um pouco esta linha, que ainda é uma linha aberta, queremos de alguma forma que ela venha a ser fechada e que depois tenha muitas bifurcações, e essas bifurcações seja tudo aquilo que pode acontecer em cada escola e em cada sala de aula. E, portanto, eu agora, para além de agradecer, pedi à professora Astagilda que fizesse os agradecimentos finais, uma vez que iniciei, ela agora finaliza. Está bem. Nós gostaríamos de realçar que os trabalhos levados a cabo levou-nos à reflexão das práticas pedagógicas que têm sido implementadas nos diversos países. Nós temos a plena convicção que realmente é necessária uma formação sólida em matemática, aliada ao desenvolvimento das competências didáticas curriculares em matemática, de modo que realmente os professores possam estar mais capacitados para a promoção da aprendizagem significativa da matemática. Por isso, continuamos a trabalhar um modelo de formação contínua, interativo, reflexivo, para a promoção do desenvolvimento profissional dos professores e a melhoria da aprendizagem dos alunos. Portanto, nós ficamos por aqui, agradecemos a organização por estas atividades, em meu nome é o nome do José dos Santos, e dizer que estamos sempre disponíveis para partilhar e também ganhar o conhecimento no âmbito das atividades que se concretizem. Muito obrigada, boa tarde a todos. Obrigado y buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Buenas tardes, Astrid-Hilda, José Manuel. Muchas gracias por contarnos esa excelente experiencia y esa magnífica experiencia del trabajo en todos estos países, animando al uso de GeoGebra. Como decía al principio, yo tuve la suerte de acompañaros tanto en Cabo Verde como en Mozambique, y os felicito por el trabajo que estáis haciendo para llevar GeoGebra a todos sitios, a todos los lugares. No hay por ahora no había una persona que había levantado la mano, que era Carlos Peralta, pero creo que sigue conectado. Ya no bajó la mano. Entonces, no hay más preguntas. Juan Carlos, ¿me está diciendo algo? Sí, no, yo quería agradecer a Astrid-Hilda y a José Manuel todo el trabajo que han hecho, que arrancó en Cabo Verde y que luego, con su gran esfuerzo, con la ayuda siempre de Agustín, ha salido, creo que, una cosa magnífica de cooperación entre diversos países y el apoyo de los países cooperados, en primer lugar, que fue Cabo Verde, para ir a los otros. Creo que ese es el modelo perfecto de cooperación y
es todo un orgullo que haya salido tan bien y que siga caminando tan bien ahora con el apoyo de la Fundación Gulbenkian, como antes lo tuvimos de la Junta de Andalucía. Sí, además, como decía José Manuel, ahora hay una época complicada, pero seguro que cuando esta situación nos deje y se olvide de nosotros, retomarán la jornada y el trabajo que han venido realizando. Pero me gustaría decir que es impresionante que con toda esta adversidad que existe, las personas continúan luchando y mismo así con estos problemas de la pandemia, se están haciendo, por ejemplo en Angola, que la situación está compleja, se están haciendo las experiencias en clases, en sala de aula. O sea, no están confinados, pero hay siempre problemas de que es necesario transportar computadores, transportar equipamientos, y los profesores continúan con interés e interesados en hacer este tipo de trabajo. Lo sienten como útil. Y claro que esto no sería posible sin esta cooperación de muchas personas, porque este no es el trabajo de las personas que aquí lo presentan, es el trabajo de un conjunto enorme en que también está incluido, porque también tiene colaborado, Toscano, que está muy calladito, tiene sido un gran artífice de todo esto, y me parece que es de salientar, y es un trabajo que me parece interesante, cuanto más no sea porque no nos olvidamos de aquellos que tal vez tengan más dificultades en trabajar con GeoGebra, porque tienen dificultades de acceso a determinado tipo de equipamiento y de establecimiento de trabajo en web y de comunicaciones. Sí, bueno, quisiera decir solo una cosa por el tema del idioma. Como había bastantes asistentes de España, podía a lo mejor pensar el tema del portugués, decir que en la OI, preguntaba Juan Carlos, efectivamente en la OI los idiomas en los que hay que trabajar son el portugués y el español, y realmente en la FISEN ocurre lo mismo. En la FISEN, la Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática, los dos idiomas en los que se hacen las actividades y se escriben en las revistas son el portugués y el español. Por eso, siempre que se hace alguna actividad de la FISEN, o en este caso también con colaboración con la OI, aunque también estaba la Federación Española, intentamos que haya representación de profesorado de las dos lenguas, para poder llegar al máximo de países y al máximo de docentes posible. Nada, os animo a seguir luchando, a seguir con estos países, en países en los que la situación, como decía José Manuel, es complicada, pero la satisfacción es grande. Muchas gracias. Juan Carlos, si quieres parar.